A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 13 de dezembro. Em cerimônia emocionante, o FRN concede diplomação post-mortem a Emanuel Bezerra e José Silton Pinheiro. Proifes Federação participa de simpósio sobre financiamento do ensino superior. Mesa redonda promovida pela ADUFEP e SBPC Pernambuco debate alternativas para combater evasão universitária. Na série educativa Orçamento Público, Política Fiscal e Financiamento da Educação, o professor Thales Penha fala sobre regras fiscais e sua função para a economia de um país. O FRN alcança conceito máximo no credenciamento institucional. 10 de dezembro foi comemorado o Dia Nacional dos Direitos Humanos. Reportagem especial aborda educação e direitos humanos, construindo justiça e igualdade nas universidades. Não é verdade que docentes com férias programadas para janeiro de 2025 terão prejuízo financeiro. Docente que teve direito à aceleração de promoção ainda no probatório pode receber correção das progressões seguintes. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. A UFRN realizou a diplomação simbólica de 2 estudantes da instituição mortos pela ditadura militar. Emanuel Bezerra dos Santos era aluno da Faculdade de Sociologia e Política e José Silton Pinheiro, da Faculdade de Educação. Eles foram assassinados em 1973 e 1972, respectivamente. Na última sexta-feira, 6 de dezembro, o Adurne Sindicato participou da cerimônia de colação de grau post-mortem de 2 estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, assassinados pela ditadura militar, Emanuel Bezerra dos Santos e José Silton Pinheiro. A entidade foi representada pelas diretoras Vilma Vitor, Rutineia Diógenes e Fernanda Gugel, e pelos diretores Darlio Inácio, Dimitri Taurino e Wellington Duarte. O evento não apenas reconheceu as trajetórias interrompidas de Emanuel e José Silton, mas também denunciou o longo silêncio mantido por muitas universidades frente às perseguições e torturas da ditadura. A professora e diretora do Adurne Sindicato, Fernanda Gugel, destacou a importância da cerimônia. Essa cerimônia é muito importante para que a comunidade e a comunidade universitária sigam lembrando e conhecendo a história dessas 2 pessoas que contribuíram para a construção da história do nosso país e que lutaram em nome da democracia. Dimitri Taurino, também diretor do sindicato, reforçou a participação do Adurne em atividade como esta. O Adurne Sindicato se faz presente hoje no auditório da reitoria da UFRN para prestigiar a diplomação póstuma dos estudantes Emanuel Bezerra e o José Silton, vítimas da ditadura militar e que hoje são diplomados aqui no auditório da UFRN. Esse é um momento importante de reparação histórica e do mínimo de justiça para eles, para seus familiares e para toda a comunidade acadêmica. O Adurne Sindicato vem prestigiar e reforçar a necessidade de lutarmos cada dia em função da nossa democracia. O professor aposentado da UFRN, historiador e cientista social Wellington Germano esteve presente na cerimônia e enfatizou que os fantasmas da ditadura militar do passado continuam a nos assustar por tudo que estamos vivendo nos últimos tempos. Ele relembrou ainda como aqueles anos foram truculentos para toda a sociedade brasileira. Um período em que universidades foram invadidas, um período em que existia uma polícia política, uma espécie de política no interior da universidade, a famigerada ASE. E, portanto, essa foi uma sessão muito emocionante, um auditório repleto. E a luta pela democracia é uma luta permanente, perene. E um processo que deve ser continuado. Muito importante que a universidade revogue os atos que atribuíram títulos honoríficos a ditadores, como Castelo Branco e Garrastazu, Médici, o mais extraordinário dos ditadores, receberam
o título de professor Dr. honoris causa da universidade. E esses atos precisam ser revogados. Para isso é muito importante que a Adurne faça sua proposição ao Conselho Universitário. Então, portanto, eu vivi tudo isso. Eu fui colega de Emanuel no Colégio Ateneu, eu fui contemporâneo de Emanuel na Faculdade de Sociologia e Política, eu fui um frequentador assíduo da Casa do Estudante, onde Emanuel era presidente. Eu conheci o estudante Silton, ambos mortos sob a tortura atroz do regime ditatorial. Emanuel Bezerra, estudante de Ciências Sociais da UFRN, e José Silton, aluno de Pedagogia também da instituição, tiveram suas vidas interrompidas pela violência militar do Estado brasileiro. Militante do Partido Comunista Revolucionário, o PCR, Emanuel foi preso, torturado e morto em 1973. José Silton, perseguido pelo regime, morreu em 1972 durante uma operação do DOI-CODE e seu corpo permanece desaparecido até hoje. Rebeca Oliveira para o Jornal da Educação. Educação em pauta. O presidente do Proifes Federação, professor Wellington Duarte, foi convidado para compor a mesa do simpósio O Modelo de Financiamento das Universidades Federais Brasileiras, promovido pelo Observatório do Conhecimento. O evento aconteceu na Câmara dos Deputados, em Brasília. O Proifes participou, quarta-feira, de um simpósio sobre financiamento das universidades. O evento foi realizado no salão de eventos lá da Câmara de Deputados, o Salão Freitas Nobre. O evento foi patrocinado e foi organizado pelo Observatório do Conhecimento, que convidou o Proifes Federação. Nós fizemos um debate bastante interessante, teve a participação de deputados federais e fizemos uma intervenção no sentido de que preciso recuperar o orçamento das universidades e ir além disso, tornar os gastos e investimentos, os gastos de custeio dos investimentos, como uma política permanente de Estado. A taxa de evasão acumulada na história da educação superior do Brasil de 2010 a 2019 é de 59,6%. Nas universidades federais, chega a 48,7%, conforme dados apresentados na Mesa Redonda Evasão Universitária no Nordeste, promovida pela Associação dos Docentes da UFPE, a ADUFEP e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC Pernambuco. O evento contou com a participação do professor Oswaldo Negrão, presidente do Adurne Sindicato. Na última sexta-feira, eu estive em Recife para participar da mesa redonda promovida pela ADUFEP, o Sindicato dos Professores da Universidade Federal de Pernambuco, e a SBPC Pernambuco. A ideia da mesa é debater estratégias para o enfrentamento da evasão universitária no Nordeste. Estivemos presentes eu, representando o Adurne Sindicato e a UFRN, a representação do próprio Sindicato dos Professores da Federal de Pernambuco, a ADUFEP, representação do IFPE, o Instituto Federal de Pernambuco, e também a Universidade Federal Rural de Pernambuco, o FRPE, onde vai acontecer, no ano de 2025, o Encontro Nacional da SBPC. A ideia foi debater as estratégias para o enfrentamento da evasão universitária, que na década passada, de 2010 a 2019, chegou a um valor próximo de 49%. Então, são questões bastante preocupantes em áreas estratégicas para o Brasil e nós precisamos nos debruçar sobre essa questão. Uma das questões que eu acho muito relevantes para destacar foi a experiência do Instituto Federal de Pernambuco, o IFPE, conseguiu recursos para fazer uma pesquisa qualitativa, onde ela entrevistou mais de 850 estudantes que evadiram nos 4 anos anteriores, de 2020 a 2024, no Instituto Federal de Pernambuco. E uma das questões que chamou muita atenção foram questões relacionadas à mobilidade urbana. A dificuldade de pegar um ônibus, a dificuldade de chegar nos campi e a dificuldade pelo alto custo do preço das tarifas. Então, são questões que a gente entende que perpassam nossas representações municipais, estaduais e federal
porque nós precisamos garantir o acesso do estudante, mas também políticas de permanência para que esses estudantes não evadam por questões elementares como o deslocamento, como a alimentação e a possibilidade de permanência no município onde eles estão estudando. Então, a gente entende que o debate não se encerra por aí, um grupo de trabalho foi constituído e é uma demanda necessária para o enfrentamento desse enorme desafio que é a evasão universitária. Jornal da Educação. Extra Classe. No episódio de hoje da série educativa Orçamento Público, Política Fiscal e Financiamento da Educação, apresentada pelo professor do Departamento de Economia da UFRN, Thales Penha, e produzida pelo Adurne Sindicato, vamos discutir sobre regras fiscais e sua função para a economia de um país. Ouça agora o episódio. Prezados ouvintes, gostaria de discutir hoje com vocês um assunto chamado regras fiscais. Mas o que é isso? Nos últimos anos, temos escutado muito sobre elas. Teto dos gastos, novo arcabouço fiscal, lei de responsabilidade fiscal, regra de ouro. Mas para que servem regras fiscais? Na economia tem se debatido muito sobre sua função, se elas são boas, se elas são ruins, se elas deveriam ter ou se elas deveriam não ter. Por um lado, alguns economistas apontam que as regras fiscais elas são importantes para tentar coibir um comportamento pernicioso dos políticos, que seriam de expandir os gastos de maneira ilimitada, comprometendo a sustentabilidade do próprio orçamento. Uma vez que os políticos têm uma tentação em sempre estar expandindo os gastos, e nem sempre bons gastos. Como já falamos aqui, muitas vezes os políticos têm essa intenção de expandir gastos que são visuais, mas têm pouco impacto prático. Por isso, alguns autores defendem sua importância na tentativa de coibir esse tipo de comportamento. Outros autores acabam defendendo que essas regras fiscais elas tentam impor limites para alguns países, de modo a que acabam criando restrições para a expansão de serviços. Bem, no fundo, nos últimos anos nós temos visto que a regra fiscal tem levado muita culpa de ser recessiva, de serem restritivas. Inclusive, há um debate na economia de tornar as regras fiscais cada vez mais eficientes, que elas sejam menos restritivas do ponto de vista do gasto público nos momentos de crise e um pouco mais severas nos momentos de expansão, para que assim a gente consiga fazer ações anticíclicas, ou seja, nos períodos de expansão da economia, essa regra fiscal serviria para segurar os gastos e não fazer com que houvessem gastos no momento em que as receitas estão altas por alguma conjuntura e depois, quando voltasse ao normal, essas receitas não seriam as receitas que permitiriam a acomodação desse gasto, e nos momentos de crise que elas fossem mais brandas para que permitisse o gasto de modo a sair da crise com a expansão de algumas atividades importantes. Porém, eu gostaria de compartilhar com vocês a minha visão particular nos últimos anos das regras fiscais no Brasil. As regras fiscais no Brasil, elas têm mostrado uma coisa que tem se passado ao largo do debate público. Elas têm demonstrado o conflito distributivo que há nesse nosso orçamento. Ao criar restrições sobre a expansão dos gastos, elas nos faz olhar para como esse gasto tem sido composto no Brasil nos últimos anos. E aí é onde deveria a gente estar olhando com mais atenção. Mais do que criticar se a regra fiscal é eficiente ou ineficiente, claro que devemos sempre procurar melhorar o aparato, a gente deve olhar por que a restrição tão forte nos últimos anos. Quando você olha a estrutura de orçamento brasileiro, a gente percebe que o nosso orçamento ele está muito mal alocado. Determinadas ações recebem demasiado orçamento, determinadas ações recebem pouco orçamento. No último ano de 2024, nesse último ano de 2024, nós vimos a crise na educação com a greve das universidades, em que os reitores exigiram pelo menos 8 bilhões para manter as universidades funcionando e receberam apenas 5. Por outro lado, vimos o Senado expandindo programas com baixo impacto econômico, como o PERSE, que é um setor, que é um incentivo fiscal para as indústrias de evento, que tem pouco impacto em termos de geração de emprego, como já mostra a literatura econômica, como também a expansão por mais um período da isenção dos custos sobre as contratações dos 15 setores mais empregadores. Então, o que tem acontecido dentro do orçamento brasileiro é essa apropriação por determinados setores, enquanto que outros passam necessidade. E aí a culpa não é da regra fiscal ser restritiva ou menos restritiva, a culpa está da maneira como o nosso orçamento é distribuído. Então, para além da regra fiscal, é preciso olhar para dentro do nosso orçamento. Nos últimos anos, tenho visto muita gente criticando a regra fiscal. A gente está criticando o mensageiro, não a mensagem. Com isso, eu encerro aqui. Obrigado e até a próxima.
Depois do intervalo, o FRN alcança conceito máximo do credenciamento institucional. 10 de dezembro foi comemorado o Dia Nacional dos Direitos Humanos. Reportagem especial aborda educação e direitos humanos, construindo justiça e igualdade nas universidades. E ainda, não é verdade que docentes com férias programadas agora para janeiro de 2025 terão prejuízo financeiro. Docente que teve direito à aceleração de promoção ainda no probatório pode receber correção das progressões seguintes. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte alcançou o conceito máximo nota 5 na avaliação de recredenciamento institucional. Realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, vinculado ao Ministério da Educação, o processo permite a permanência do funcionamento de instituições de educação superior no país. Para o reitor da UFRN, José Daniel Diniz Melo, o resultado positivo, abre aspas, representa um importante reconhecimento, atestando que a UFRN tem o mais alto padrão de qualidade acadêmica. O procurador institucional da UFRN, Fabiano Gomes, explicou que o credenciamento teve início em 2022, onde foram enviados diversos documentos e informações sobre aspectos legais e pedagógicos da instituição, bem como sua infraestrutura e a relação de docentes. Segundo Fabiano, na segunda etapa foi produzido um relatório institucional que sumarizou o processo avaliativo dos últimos 10 anos e apresentou os principais resultados alcançados. Conforme o gestor, ainda nessa fase, foi preenchido o formulário da avaliação, que subsidiou a visita in loco dos avaliadores, ocorrida entre 2 e 4 de dezembro. O presidente da Comissão Própria de Avaliação, Alexandre Queiroz, contou que o processo de recredenciamento ocorre a cada 10 anos nas instituições de ensino superior do país. Na UFRN, é a segunda vez que o conceito máximo foi alcançado, permitindo o funcionamento da instituição até 2034, com reconhecimento máximo de qualidade. Jornal da Educação. Extra Classe. Na última terça-feira foi comemorado o Dia Nacional dos Direitos Humanos. A data foi criada para valorizar os direitos contidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Direitos humanos são uma categoria de direitos básicos assegurados a todo e qualquer ser humano, não importando a classe social, raça, nacionalidade, religião, cultura, profissão, gênero, orientação sexual ou qualquer outra variante. No último dia 10 de dezembro, comemoramos o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Nesta data, o papel das universidades públicas e do movimento sindical ganham destaque como espaços de resistência e promoção de justiça social.
a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, através do Centro de Referência em Direitos Humanos Marcos Dionísio, e o Adurne Sindicato, tem desempenhado um papel fundamental na articulação entre ensino, pesquisa, extensão e a defesa de direitos, especialmente em benefício de grupos historicamente marginalizados, como mulheres, negros, comunidade LGBTQIAPN+, e pessoas com deficiência. Pedro Levi, advogado popular e professor que atua no Centro de Referência em Direitos Humanos Marcos Dionísio, da UFRN, destaca o papel histórico das universidades na luta social. A universidade ela tem um papel histórico, de formulação do conhecimento, mas ela é o espaço também onde a luta social e a luta popular ela aparece. E ela é um espaço também de defesa dessa luta, na construção de um mundo novo e da afirmação dos direitos humanos. Então, a universidade tem um papel, claro, de construção de conhecimento, ou seja, de elaboração e formulação de diretrizes, de teorizar o mundo, apontar as saídas possíveis, para nos dar também estratégias de avaliação de como as políticas públicas estão sendo encaminhadas. Ela aponta também, por via do conhecimento, da pesquisa e extensão, a necessidade para a criação de novos instrumentos jurídicos. Então, ela tem essa função. Além de ser um espaço de formulação e organização, Pedro Levi ressalta o papel transformador da universidade no cotidiano das pessoas que dela fazem parte. Mas não só, ela é o espaço também onde é possível organizar a luta social e, através da educação em direitos humanos, fazer um chamado de forma crítica que as pessoas que passem por essa universidade, sejam elas trabalhadores, docentes, técnicos, mas em especial seus estudantes, façam a defesa no seu cotidiano de vida, transformem num cotidiano de uma defesa intransigente dos direitos humanos. Então tem um papel formativo de cidadania. Nos últimos anos, entretanto, a defesa dos direitos humanos e da educação pública enfrentou retrocessos. O professor Oswaldo Negrão, presidente do Adurne Sindicato, reflete sobre os impactos dessa realidade. De fato, desde o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, se observou a aceleração da agenda neoliberal no Brasil, com ataque a direitos sociais, direito dos trabalhadores e também ao próprio movimento sindical. Com o fim da contribuição sindical, as federações, os sindicatos e entidades representativas perderam recursos e, na sequência, foi aprovada a reforma trabalhista. E com a reforma trabalhista e depois, na sequência, também com a reforma da Previdência, vários direitos sociais e direitos históricos dos trabalhadores cessaram. E também, em consonância com essa mesma ação programática, os direitos das comunidades tradicionais e do movimento LGBTQIAPN+, e das minorias também sofreram fortes ataques. O impacto dessas medidas, como o desmonte de estruturas institucionais e o desfinanciamento da educação, ainda é sentido até hoje, como explica Pedro Levi. A gente perdeu o que era o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, ele foi transformado, diminuído a uma secretaria. Nós tivemos reformulações no Disque 100, Disque Direitos Humanos, tivemos desfinanciamento de políticas para os idosos, para as pessoas com deficiência e, claro, desfinanciamento na educação, na assistência social, no combate à desigualdade, porque isso diz diretamente a uma defesa aos direitos humanos do ponto de vista de defender uma vida digna e de superação das desigualdades. Então hoje, felizmente, nós vemos um cenário de reconstrução, mas sabemos que não é fácil e temos espaços como o CRDH aqui na UFRN e tantos outros, como o Conselho Estadual de Direitos Humanos e Cidadania, que lutam e articulam para que a gente consiga superar o que foi esse cenário de completo ataque e conseguir, de fato, construir e avançar na política de direitos humanos, utilizando, inclusive, a universidade como instrumento importante para a sua defesa. Oswaldo Negrão destaca que a atuação sindical tem sido essencial para o enfrentamento dessa conjuntura. O sindicato tem essa preocupação e o compromisso de fazer o enfrentamento, fazer as denúncias necessárias e, ao mesmo tempo, reorganizar processos de defesa dos direitos humanos e das minorias. O presidente do Adurne Sindicato também aponta os principais desafios enfrentados pelo movimento sindical na defesa de populações marginalizadas.
As pautas coletivas hoje são, de fato, um grande desafio para todo o movimento sindical, bem como para a sociedade como um todo, considerando que uma agenda como essa, ela precisa fazer parte de toda a agenda estatal e também da própria sociedade. E o desafio está posto, considerando que nós vivemos numa sociedade de consumo, numa sociedade capitalista e que tem como linha principal uma agenda neoliberal em que valoriza a individualidade e o sujeito, ao contrário, quando nós pensamos na defesa de direitos públicos, de políticas e populações marginalizadas, ou do próprio Sistema Único de Saúde, ou da própria universidade pública, essas agendas precisam de uma compreensão da própria sociedade e da coletividade que algumas conquistas precisam ser para todos e não para poucos, como é o caso da educação pública gratuita, universal e socialmente referenciada. Para tornar o ambiente acadêmico mais inclusivo e diverso, Pedro Levi aponta a necessidade de fortalecer políticas de educação e direitos humanos dentro das universidades. Acho que entre as estratégias possíveis e necessárias, nós temos uma política de educação e direitos humanos criada por lei, normativizada, e que as universidades no geral no Brasil têm muito a avançar do ponto de vista de executar e aplicar essa política, de defender e colocar dentro da sua formação, do ponto de vista da estrutura dos seus cursos, da estrutura das suas pós-graduação, o currículo da educação e direitos humanos, que não é só cadeiras, disciplinas absolutamente teóricas que tentem trazer os direitos humanos de forma abstrata, como leis ou tratados internacionais, mas não só, trazendo os direitos humanos na prática, Então, trazer avaliação sobre as violências de direitos humanos, sobre o racismo, sobre a LGBTfobia, sobre as questões de gênero e a diversidade sexual, sobre as questões de documentação, de acesso à justiça. Então, de forma interdisciplinar, também aplicar dentro do cotidiano dos seus cursos, seus programas de pós-graduação e extensão, uma defesa dos direitos humanos, trazendo para a realidade concreta, Então, aplicando a cada profissão, aplicando a cada cidadão e a cada estudante uma forma de fazer direitos humanos. Já em relação à comunidade docente, Oswaldo Negrão também destaca a atuação do Grupo de Trabalho GT Direitos Humanos do Proifes Federação, que fortalece a luta de gênero, raça e cidadania nas universidades. O GT Direitos Humanos da Federação tem mais de 10 anos de atividade e as agendas são temáticas. A cada ano nós elencamos uma ação estratégica de enfrentamento e denúncias, como a questão do assédio moral, a questão da violência contra as mulheres, a necessidade da defesa das populações LGBTQIAPN+, atividades para a denúncia de enfrentamento ao assédio moral dentro das instituições de educação e de ensino. Então, ele tem um desdobramento aqui no Adurne Sindicato e fica um convite para professores e professoras que queiram se somar a essa nossa atividade. Basta procurar a sede do Adurne Sindicato, que nós vamos programar já na próxima semana a agenda anual 2025. Iniciativas como o CRDH e o GT Direitos Humanos do Proifes Federação mostram como é possível conectar a teoria à prática e enfrentar questões concretas como racismo, LGBTfobia e desigualdades de gênero, promovendo uma formação cidadã e profissional crítica. Por fim, o Jornal da Educação reforça a urgência de fortalecer a educação pública e as universidades como ferramentas centrais para a construção de um mundo mais justo e igualitário. Rebeca Oliveira para o Jornal da Educação. Jornal da Educação. Extra Classe. O Adurne Sindicato tomou conhecimento da notícia em circulação nas redes sociais sobre a não incidência dos 9% de reajuste para os professores e professoras que estiverem com férias programadas para o mês de janeiro de 2025. Esclarece que a informação não procede. A pró-reitora de Gestão de Pessoas da UFRN e coordenadora do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Gestão de Pessoas, Miriam Dantas, explica que as férias pagas na folha de dezembro serão recalculadas de forma automática na folha de janeiro. Vamos entender como é feito o cálculo da remuneração de um terço das férias, do abono de férias. É sobre a remuneração do mês das férias, sendo que ele é pago no mês anterior. Por exemplo, se eu tenho férias iniciando no mês de janeiro
janeiro de 2025, eu vou receber o abono de férias na folha de dezembro, que é paga no início de janeiro, certo? Sendo que, se a remuneração de janeiro sofrer alguma alteração, como é o caso do próximo ano, que tem um aumento de 9%, que está acordado, né, com as entidades, tendo um termo de acordo, teremos em janeiro um aumento de 9%, significa dizer que as férias pagas na folha de dezembro, elas serão recalculadas na folha de janeiro e paga a diferença na folha de janeiro e vai sair no início de fevereiro. Então, a gente está recebendo questões sobre possíveis prejuízos em razão do aumento e disso não incidir nas férias. Incide sim, porque as férias é paga com a remuneração do mês que se inicia as férias. Qualquer diferença, aí tem um recálculo automático e a diferença é paga na folha do mês seguinte. É válido reforçar ainda que notícias que não correspondam ao que foi de fato acordado, trata-se, portanto, da disseminação escancarada de fake news. O Adurne Sindicato tem se esforçado em combater esse tipo de compartilhamento, bem como se comprometido em esclarecer tudo sobre o assunto através de conteúdo explicativo disponível em nosso site www.adurne.org.br e também no desenrolar de uma campanha especial sobre o reajuste salarial de 2024, que será divulgada nas próximas semanas. Maria Luísa Guimarães para o Jornal da Educação. Direitos do professor e da professora. O professor ou professora que leciona no ensino básico, técnico e tecnológico ou no magistério superior, que durante o período de estágio probatório teve direito à aceleração de promoção, pode ter direito à correção das progressões consecutivas. O advogado Matheus Ferreira, da assessoria jurídica do Adurne Sindicato, esclarece. Alguns servidoras, quando têm uma aceleração de promoção, ou algo que finaliza o seu período de estágio probatório, por exemplo, o servidor que entrou nos quadros já tinha o título de doutor, de mestre, quando finaliza o estágio probatório, ao final desses 3 anos, e tem a aceleração da promoção, ele acaba sofrendo um prejuízo porque a administração ela zera a contagem dos períodos para a sua próxima progressão. Então, a segunda progressão do professor ou da professora acaba não ocorrendo quando ele completa 4 anos de serviço, e sim quando ele vai completar 5 anos de serviço. Quem tiver passado por essa situação ou situação parecida pode mover ação judicial. A gente solicita que essas pessoas procurem o seu sindicato, procurem a assessoria jurídica de sua confiança, para que se possa analisar toda a documentação, analisar a situação e mover a ação competente para regularizar toda essa situação, para sanar essa falha que a administração está fazendo em alguns casos. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse o www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.